Oi gente, tudo bem? Tô aqui hoje para falar um pouco mais sobre o inconsciente. Para complementar um pouco do vídeo anterior, eu queria explicar algumas coisas do inconsciente com alguns exemplos, né? Tem um livro que eu queria trazer para vocês a indicação que se chama A Psicopatologia da Vida Cotidiana. É um livro do Freud e é muito interessante a gente começar por essa leitura porque ele é um livro que está recheado de exemplos de como o nosso inconsciente determina a nossa vida, né? São simples coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente acha que está no comando da nossa vida muitas vezes, né? Que a gente está tomando decisões super conscientes, que a gente tem controle da nossa vida, que a gente é livre para escolher o que a gente quer, mas na verdade quem determina as nossas escolhas, até mesmo as nossas ações, é o inconsciente, né? Então nesse livro, a Psicopatologia da Vida Cotidiana do Freud, ele traz muitos exemplos, é uma indicação que eu trago, é uma leitura bem tranquila, que é bem legal assim da gente entender como é que o inconsciente demonstra pra gente, né, as nossas vontades, digamos, o nosso desejo. Por exemplo, esquecer uma coisa de propósito, é um exemplo que ele dá. Ou então, tu te atrasar para uma prova, né? Não é porque, o relógio não despertou. Não é simplesmente um acaso. Tu esqueceu de colocar o relógio despertar, mas sempre tem um motivo ali, naquela famosa frase popular, né, de que Freud explica o porquê que a gente faz as coisas. Na verdade, você não queria mesmo fazer aquela prova, teria alguma outra razão clandestina, que tu desconhece, mas que tu acaba colocando a culpa, esqueci, ou o celular não despertou, ou acaba colocando a culpa em algum fator externo, que realmente é o que parece, mas de certa forma tu mesmo provoca certas coisas, né? E é muito interessante esse livro, eu acho que é um bom começo, assim. Mais uma vez repetindo, é Psicopatologia da Vida Cotidiana. Bom, e falando, né, no inconsciente, eu queria trazer hoje para vocês o tema da clandestinidade, tá? Escolhi essa palavra porque eu acho ela muito interessante para ilustrar o que eu quero trazer para vocês hoje. Queria trazer a reflexão sobre as lógicas clandestinas e paralelas que operam na nossa vida, né? A gente está muito acostumado a operar e a pensar apenas na lógica do consciente, né? O que acontece? A gente vem de uma herança cartesiana, onde a consciência é algo onde a gente dá credibilidade à consciência, ou seja, a lógica operante é a lógica que o Derrida, que é um autor que eu quero trazer para vocês, ele chama de metafísica da presença. Eu gostaria de introduzir para vocês hoje esse filósofo, tá, argelino, se chama Jacques Derrida, né, se escreve Jacques Derrida. E ele traz esse conceito, ele é um filósofo que a gente chama desconstrucionista, ele vem com uma filosofia da desconstrução. A filosofia dele é uma filosofia bem intensa de ler, é algo que, para quem gosta de viajar, quem gosta de filosofia, é algo bem bacana assim, de conhecer, para quem não conhece esse filósofo. E ele traz a questão da desconstrução da metafísica da presença. E o que eu gostaria de trazer para vocês aqui é relacionar de certa forma a metafísica da presença com a lógica cartesiana, né, que exclui, por assim dizer, as lógicas clandestinas, e também dizer que o inconsciente ele faria parte de uma lógica clandestina, digamos assim, de algo que a gente não percebe. É como se fosse uma escrita que corre paralela à consciência, entende? Então eu queria trazer para vocês, aproximar esses conceitos, né? O que é a metafísica da presença, né? Como eu falei, a gente valoriza muito o consciente, né? O Descartes, que é um filósofo moderno, né? Que é um grande expoente do iluminismo. Então, assim, o que seria a metafísica da presença? E o que seria essa primazia da consciência, né? Se baseando lá em René Descartes, que é aquele filósofo da modernidade, que tem aquela frase, penso, logo existo, né? Que ela simboliza muito isso. Ela indica que você pode ter certeza das coisas, né? Por exemplo, da tua existência, pelo fato de tu pensar e isso ser evidente para ti, né?
Então é aquela coisa da lógica, essa lógica que a gente é acostumado a operar no nosso dia a dia, né? E a ciência, ela é muito embasada nessa lógica. É uma lógica quase matemática que a gente opera no nosso dia a dia, né? É uma herança cartesiana nesse sentido. E a consciência, ela está inserida nessa lógica. A gente pensa as nossas ações do dia a dia, a gente calcula coisas, enfim, a gente conversa com as pessoas por essa lógica, né? A lógica que a gente conhece, que é também uma lógica da presença-ausência, né? Porque quando a gente, por exemplo, para falar alguma coisa para alguém, a gente tem que determinar o que a gente vai falar, a gente não pode falar tudo. Então, é uma lógica assim do ou, né? Tipo, se eu falo branco, eu não falo preto. É uma lógica que não admite contradição, né? Então, essa lógica que a gente está acostumado a lidar. E a ciência, ela é embasada nessa lógica. A própria fenomenologia, que é um ramo da filosofia, que trata da intencionalidade, como a gente pode conhecer o mundo, ela prioriza a nossa consciência, o nosso foco intencional, né? Aí a própria epistemologia, que é a ciência, a filosofia do conhecimento, ela pensa pela lógica. Então, tudo que é consciente, que faz parte dessa lógica aceita e que a gente está acostumado a operar, ela é mais válida, né? Ela tem a própria ciência, o que é científico sempre tem mais credibilidade, digamos assim. E eu quero trazer para vocês a questão do clandestino, né? E o inconsciente, ele estaria aí permeando essa borda, essas linguagens que vêm clandestinas, mas que estão junto e que a gente não consegue perceber. O que o Derrida, esse filósofo, propõe, né? Uma das coisas que ele propõe na filosofia dele, que é maravilhosa e é cheia de aberturas, é uma filosofia que tu consegue linkar com muitos outros pensamentos. Um dos conceitos dele é justamente desconstruir a metafísica da presença. Pensar de uma forma que abrange lógicas que a gente não consegue comportar, ou que a gente não consegue perceber, né? Ou seja, o inconsciente muitas vezes ele não está presente no aqui e no agora, né? Ele é algo que não faz parte da presença da consciência. Então por isso que é tão difícil a gente ter acesso a ele, é tão importante quando a gente deita aqui no divã, é tão importante a gente deixar aflorar tudo que vem, né? Para que o inconsciente, essa lógica paralela, comece a aflorar, que a gente consiga começar a conhecer essa lógica clandestina, né? E eu acho bem interessante a gente pensar nessa lógica clandestina, nessa clandestinidade e começar a pensar os atos da nossa vida de uma maneira que a gente consiga abrir o pensamento para esse tipo de lógica, né? A arte também é uma forma de demonstrar uma lógica diferente, né? Uma lógica que às vezes a gente não entende pela nossa racionalidade instrumental, digamos assim. Aquela racionalidade de que 1 mais 1 igual a 2, por exemplo, né? E outros exemplos dessas lógicas clandestinas que acontecem, que a gente às vezes não se dá conta, por exemplo, a questão dos sonhos, né? O sonho é uma lógica clandestina que faz parte da nossa vida, porque no sonho muitas vezes acontecem coisas que não fazem muito sentido, né? Na verdade. Outro exemplo, que é até um exemplo que eu trouxe no vídeo passado, é a questão dos afetos que ficam recalcados, né? Tipo, de uma lembrança, de uma experiência que nosso sistema, né, psíquico acaba recalcando, mas o afeto daquela experiência, ele não é recalcado. O afeto, o que acontece? Pode desencadear no teu corpo com uma forma de sintoma. Esse afeto pode vir, o inconsciente pode sair, né? Porque eu falei já no outro vídeo que o inconsciente ele sempre quer as coisas mal resolvidas, elas querem sempre gritar de certa forma para que tu consiga elaborar elas e viver melhor. Então, nosso mecanismo de defesa ele é muito complexo e ele é muito interessante de ser estudado. Então, muitas vezes o afeto que a gente não consegue apagar, ele sai de certa forma. Então, às vezes no nosso corpo a gente sente sintomas, por exemplo, dores ou sintomas físicos, paralisias, que são sintomas histéricos mesmo, que a gente diz, que é uma forma do teu inconsciente falar, né? E a gente precisa elaborar essas coisas que vêm. E é muito louco, porque a gente não tem consciência disso. A princípio, quando alguém te fala, tal dor é emocional, tal sintoma emocional, tu não entende como assim emocional.
E significa que é isso, que tem coisas mal resolvidas e que tu geralmente não faz o link. O que tem a ver lá uma emoção, uma experiência que eu vivi lá atrás com essa mancha que saiu na minha pele, por exemplo. A gente não consegue fazer esse link. E a psicanálise, esses sintomas, eles dão algumas pistas, né, de como elaborar esse inconsciente para que a gente consiga lidar e conhecer o nosso desejo, como eu falei no outro vídeo também, e conhecer a gente mesmo, né. Outra lógica, esse afeto, né, como eu falei, a gente tem umas estruturas da psicanálise, uma delas é a neurose, que a gente chama, né? Tem a psicose, a perversão e a neurose. Claro que sempre tomando cuidado de não taxar as pessoas e enquadrar em classificações, mas a neurose, então tem essa neurose que é a histérica e que também é a obsessiva. Que esse afeto, às vezes, que a gente não consegue lidar, que é uma outra, é uma lógica que a gente não entende, mas é essa lógica clandestina que eu tô falando. Por exemplo, o afeto ele pode às vezes surgir como um pensamento obsessivo, né? Ou como uma fobia que a gente não consegue saber de onde ela vem. Então a psicanálise ela trabalha pra gente abrir esses desdobramentos, né? Até conseguir, para que a gente consiga conhecer essas coisas, né? A gente consiga captar essa rede de significados, essa lógica que a gente não entende. Né? O que acontece? A gente não consegue ter acesso ao trauma original, né? Aos traumas que originam as nossas dificuldades, né? Na vida, que fazem com que a gente atue na vida de uma forma que nos prejudique. O que acontece? A gente repete muitas vezes, quando a gente não consegue lembrar, né? A gente repete alguns comportamentos. E o que acontece? O Lacan ele coloca que o nosso inconsciente ele opera como uma linguagem. E nós operamos com muitos significantes. Só que o significado é algo a origem é como se ela estivesse vazia. Esse significado a gente não consegue ter acesso a esse primeiro trauma. Então a gente tem significantes, né? Que é um conceito do Lacan, é um conceito um pouco complexo, a questão do conceito como estrutura de linguagem, mas esses significantes eles se amarram em uma certa teia. E no momento em que a gente fala no Diva através da associação livre, esses significantes começam a ressurgir de novo. De certa forma, quando a gente repete as coisas, nunca é só uma repetição. Ela também ela abre também a possibilidade de tu construir ali, de tu criar algo novo, de tu ressignificar as coisas, elaborar também, a gente pode dizer. Então essas lógicas clandestinas, elas afloram e a gente precisa trabalhá-las, né? Então, eu não sei se ficou claro para vocês a questão do Derrida, mas o Derrida ele vem trazer essa abordagem, né, da desconstrução da metafísica da presença, ou seja, a gente não priorizar apenas, claro que a gente tem que atender ao sistema lógico, né, porque a gente precisa dele para viver, mas que de certa forma essa desconstrução ela é necessária, e não é só uma desconstrução no sentido de esquecer ela, deixar ela suspenso, não, é algo, o pensamento derridiano é algo que abre, é algo como se fosse quase dialético, né? Ele, na medida que ele conserva as coisas antigas, ele traz conceitos novos e ele consegue superar os conceitos que a gente já tem de uma forma muito peculiar e muito interessante, o modo como ele escreve, eu acho que vale muito a pena vocês pesquisarem sobre o pensamento da desconstrução no Jacques Derrida, e é legal a gente fazer esses paralelos com a psicanálise, né? Ele mesmo se diz que ele é amigo da psicanálise, ele não se formou como psicanalista, também já afirmou que nunca fez análise pessoal, mas ele é amigo da psicanálise no sentido de ter essa filia, né? Ele conversa com a psicanálise, mas ele não se compromete com ela, porque ele é um filósofo. Mas tem muita coisa, eu acho que a gente pode entrelaçar aí fazer paralelos dessas lógicas clandestinas, né? E tem muitas outras lógicas clandestinas que a gente pode pensar, também trazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre momentos em que essa lógica clandestina aparece, às vezes, e que a gente tem que perceber esses momentos e, de certa forma, dar um pouco mais de vazão a essas lógicas, percebê-las na nossa vida, para que a nossa vida não fique tão matemática, né? Tão calculada, porque isso às vezes nos deixa ansiosos também, né? Outro exemplo assim legal
é que eu estava pensando esses dias sobre essas programações neurolinguísticas, né? Essas fórmulas, muitas vezes, que a gente recebe, são fórmulas de repetição, né? Para que a gente consiga, digamos, viver melhor. Não é a forma com que eu trabalho, mas eu sei que existem essas técnicas, né? Só que o meu questionamento em relação a elas é justamente o seguinte: essa lógica que opera é uma lógica, às vezes a gente pensa que a gente é máquina, né? E a gente não é máquina. E aí o que eu fiquei me perguntando é isso: será que a gente está pronto para chegar na frente do espelho e começar a repetir técnicas? Porque muitas vezes essas técnicas, eu acho que não basta a repetição. O que eu acredito é que nem todo mundo está ao ponto de querer se ajudar ao ponto de repetir essas técnicas. Por isso que elas muitas vezes falham, ou que algumas pessoas começam a fazer e aquilo logo murcha, aquilo não tem uma efetividade, não tem uma permanência. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para querer de verdade mudar. Então, se todo mundo estivesse no ponto de, ok, vou elaborar técnicas para viver melhor, seria maravilhoso, mas nem todo mundo consegue querer de fato, né, mudar a vida. Então muitas vezes essas técnicas ficam vazias, e quando a gente trabalha e conhece a fundo o nosso desejo, o nosso inconsciente, da maneira que a gente consegue, né, porque é uma coisa que não é, o inconsciente ele nunca vai ser presente, ele vem através de representantes, né, de significações, de significantes. Então, à medida que a gente desconstrói essa metafísica da presença, é impossível desconstruir ela totalmente, né? Mas, enfim, quando a gente começa a conhecer o nosso eu de verdade, que é nosso eu, ele apareceria nessa teia de significantes que eu tô falando, né? O Derrida, ele fala muito da diferença, do conceito de différance, né? E é muito legal estudar a diferença em Derrida. E o que aparece o eu aí? É nesse emaranhado de significantes que diferem entre si que o eu ele pode aparecer. Então, é quando a gente conhece essas lógicas clandestinas e tenta mergulhar nelas que o eu ele consegue aflorar. Quando a presença ela acontece no ato da fala e do discurso, fica muito mais fácil essa construção imediata, porque aí as coisas acontecem. É paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente nega a metafísica, a gente desconstrói, melhor dizendo, a metafísica da presença, trazendo a clandestinidade do inconsciente, tem a imediatez, digamos, do discurso no ato da fala, que muitas vezes o ato da fala ele diz muito mais do que conceitos metafísicos, do que palavras. Então essa construção da própria subjetividade, ela aparece, ela é um aparecer de certa forma, ela é uma construção também de certa forma, paralela à desconstrução. Então a reflexão que eu proponho é que muitas vezes não adianta a gente querer nos programar mentalmente quando a gente ainda não conheceu a nossa clandestinidade, a gente não mergulhou a fundo nela, a gente não está no ponto de repente partir para algo mais prático, uma lógica mais positivista, sei lá, ou mais operacional, instrumental. Então acho que as coisas se complementam. Acho que falei já bastante. O livro, acho muito legal vocês conhecerem, né, a psicopatologia da vida cotidiana do Freud, e também começarem a dar uma olhadinha no Jacques Derrida. Realmente, para quem gosta de filosofia, para quem gosta de viajar e a fundo mesmo nas questões humanas e linguísticas, inclusive, trabalha bastante a questão da primazia da fala em detrimento da escrita. O Derrida ele é um filósofo que questiona todos os centrismos, né? A desconstrução da metafísica da presença propõe que a gente reveja o modo como a gente vive, no sentido de que esses centrismos, eles não são as únicas coisas que existem, digamos, né? Por exemplo, logocentrismo, que é isso que eu falei, né? A primazia desse sistema lógico racional que a gente dá credibilidade como se ele fosse o único. E isso o Derrida com magestria conseguiu rever e abrir de uma forma assim que eu até hoje fico encantada quando leio as coisas dele, porque é algo que não se fecha, é algo que fica em aberto, é algo que dá a possibilidade de pensar muito e refletir bastante com o tipo de filosofia. Gente, obrigada então por hoje, espero que vocês tenham gostado.
E fica aí o convite, as reflexões, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!